Olá, vamos para Marcos, capítulo 3. Eu falei que eu ia fazer as leituras dos subtítulos, mas esse daqui, no aplicativo que eu peguei hoje, no NVI, não tem os subtítulos. Então vamos sem os subtítulos, que eu não vou trocar aqui. Eu não lembro qual que era a versão. Então vamos como realmente é a Bíblia sem os subtítulos. Quando tiver a versão que tem os subtítulos, eu leio. É bom ficar variando também das versões. Então vamos lá. Jesus entrou novamente na sinagoga e ali havia um homem com uma das mãos atrofiadas. Eles observavam Jesus de perto para ver se curaria o homem no sábado, procurando um motivo para acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, permaneceram em silêncio, olhando com raiva para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu e a mão foi restaurada. Naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão, vinda da Galileia e da Judéia, o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia e de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco, para evitar que o cumprissem, pois ele havia curado muitas pessoas, de modo que os que sofriam com doenças se lançavam sobre ele para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Contudo, ele os advertia severamente de que não o fizessem conhecido. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com eles, fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Então, são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Então, Jesus entrou em uma casa e a multidão reuniu-se novamente, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está possuído por Beelzebu, pelo príncipe dos demônios que lhe expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e passou a ensiná-los por meio de parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá substituir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá substituir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou ao fim. Retomando esse parágrafo, porque eu li substituir e é subsistir, todos eles. Então vamos lá. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, ela também não poderá subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim.
De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens sem antes amarrá-lo. Só então poderá roubar a casa dele. Em verdade, lhes digo que serão perdoados todos os pecados dos homens e as blasfêmias que venham a proferir. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado do pecado eterno. Jesus disse isso porque afirmavam: ele está possuído por um espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao seu redor e lhe disseram: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora te procurando. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. E assim a gente termina mais um capítulo de Marcos. E até o próximo capítulo. E me perdão pelos erros na leitura, e eu não quis retomar a gravação. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.